Nesse vídeo aqui nós vamos conversar sobre 6 erros que podem destruir a sua carteira de investimentos, que podem atrapalhar e muito o seu projeto de liberdade financeira. Eu também tenho uma novidade para você aqui nesse vídeo, na verdade um presentaço. Então você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para saber qual que é essa surpresa, esse presente que eu preparei com você com muito carinho. Confesso a vocês que sobre esses 6 erros que eu elenquei aqui para esse vídeo, eu cometi alguns deles sim, confesso a vocês, mas graças à minha experiência, ao meu estudo, hoje eu não cometo mais esses erros. O primeiro erro que nós vamos conversar aqui é sobre ignorar a reserva de emergência. Pois é, muitos investidores começam, por exemplo, a investir em renda variável, em fundos imobiliários, em ações, antes mesmo de ter uma reserva de emergência. A gente sabe que imprevistos podem acontecer. Se você tem carro, o carro pode ter algum problema, pode acontecer alguma coisa com a sua saúde, você pode ser despedido do seu trabalho, sim, isso pode acontecer, aconteceu comigo também em 2020 na pandemia, e é importante você ter uma reserva de emergência. Muitos falam aí sobre você ter de 6 a 12 meses o seu custo de vida em uma reserva de emergência de liquidez imediata, ou na pior das hipóteses, né, uma liquidez diária, como por exemplo, para sacar em dias úteis. Eu sugiro você deixar em liquidez imediata. Se você conseguir encontrar aí, como por exemplo, uma caixinha do Nubank ou um porquinho do Banco Inter, você deixar o seu dinheiro para que a qualquer momento você possa resgatar esse dinheiro. Então, um exemplo, se você tiver R$2.000 de custo de vida, e aí não entra lazer, essas coisas, tá pessoal? Somente o custo de vida, principalmente moradia e alimentação. Você pega esses R$2.000 e multiplica por 6, pelo menos. Ou seja, R$12.000 neste exemplo aqui, para você aí ficar tranquilo e se acontecer alguma coisa, você tem uma reserva de emergência. Fundamental. Número 2, na sua carteira de investimento, a falta de diversificação. Eu cometi isso no começo dos meus investimentos. Eu tinha apenas 2 classes de ativos. Eu tinha CDBs e tinha fundos imobiliários. Somente isso que eu tinha e eu fiquei por muito tempo assim, tá? Depois que eu comecei a investir em ações, depois que eu comecei a investir nos tesouros direto, tentando me proteger também aí contra a inflação, né? Tesouro IPCA, me protegendo também contra a desvalorização do real, investindo no exterior. É claro que você não vai colocar qualquer coisa na sua carteira de investimentos e principalmente muitos ativos que você não consiga controlar, que você não consiga acompanhar a evolução desses ativos. Mas é importante ter uma diversificação que vai de acordo com o perfil do investidor, para que você possa investir em renda fixa, em renda variável. Na renda fixa, se você é mais investidor de CDB, de LCIs, LCAs. Na renda variável, se você quer ter a certeza que você vai ganhar rendimentos todos os meses, os fundos imobiliários são boas opções. Se você quer ver a sua carteira crescer, o seu patrimônio, empresas de crescimento, né, as ações de crescimento também são boas opções para uma carteira diversificada. Pegar uma pequena parte do seu patrimônio e dolarizar o seu patrimônio também é uma boa estratégia, fazendo investimentos diretamente no exterior, como por exemplo nos Estados Unidos e assim por diante. Número 3, hein? Buscar retornos rápidos. Pois é, eu tenho certeza que todo mundo gosta de ganhar dinheiro rápido. Isso é inquestionável. É claro que a gente quer cada vez mais que o nosso patrimônio cresça. E é claro que a gente quer que os nossos investimentos deem frutos. Mas isso leva tempo, pessoal. Paciência e persistência. Eu sempre falo isso para vocês aqui no canal. Se você investir em ativos sólidos, que já são consolidados, né, pelo tempo, tanto no Brasil quanto no exterior, você vai ter seus rendimentos. Porém, é preciso ter muita calma para não fazer investimentos errados, buscando retornos rápidos. Isso acontece, por exemplo, nas criptomoedas, né? Quando você tenta acertar ali o furico da mosca. Não adianta, pessoal, você precisa investir em ativos sólidos se você está buscando aí realmente ter uma rentabilidade com os seus investimentos. Buscar atalhos, buscar caminhos curtos, não é a melhor solução. Você vai acabar, inclusive, demorando mais chegar no seu objetivo. Erro número 4, hein? Essa aqui é clássica. Tomar decisões com base nas emoções. Em matérias de jornal, em matérias do YouTube, em YouTubers também, né? Você ficar aí atrás daquela dica de ouro, você ir muito, né, com a manada, né, o efeito manada, se levar por emoções, isso é muito perigoso. O medo de ficar de fora, por exemplo, né, de algum ativo que está se destacando, como por exemplo o Bitcoin. Há um tempo atrás o Bitcoin passou dos $100.000, todo mundo queria comprar, hoje ele já caiu um pouquinho, né, já passou aquela euforia, e aí você acaba vendo a sua carteira despencando um pouco aí, às vezes até muito, né, dependendo do ativo que você investiu, por causa das suas emoções. Então, ó, tenha muita racionalidade. O investidor, ele não pode ser um torcedor, ele não pode ser um entusiasta, ele precisa ser apaixonado em fazer o dinheiro render, mas ele não pode ter paixão por um ativo, ele não pode ser defensor exclusivo de um ativo. É claro que nós vamos ter as nossas preferências nos investimentos, mas tomar decisões com base nas emoções é extremamente perigoso. Se você, por exemplo, gosta mais de uma classe de ativos, como por exemplo os fundos imobiliários,
Tudo bem, faz parte do game. Porém, você investir em fundos imobiliários por causa de dica, por causa de sugestão ou por causa de uma matéria escandalosa que apareceu para você, calma, bastante calma. Vai estudar os relatórios gerenciais, por exemplo, né, as relações com o investidor que as empresas, os fundos imobiliários fornecem para você tomar melhores decisões. Número 5, não ter uma estratégia clara. Isso vai de acordo com alguns erros que eu acabei de elencar para vocês aqui nesse vídeo. Mas, por exemplo, você sabe qual é o seu perfil de investidor? Se você é um cara mais arrojado, se você já é um pouco mais conservador, se você é iniciante, mas é um iniciante que já tem, por exemplo, 50 anos, se você é um investidor com mais experiência, mas ainda tem somente 25, 28, 30 anos, tudo isso faz total diferença. Não ter uma estratégia clara de qual tipo de classe de ativos você quer investir, se você quer realmente, por exemplo, investir no exterior, se você acha que o dólar, por exemplo, vai se valorizar muito frente ao real, por que você não coloca uma parte da sua carteira, por exemplo, em investimentos internacionais? Então existe uma série de coisas que você precisa organizar, ter uma estratégia muito clara do que você quer. Eu quero me aposentar com 60 anos. Quanto tempo você tem até essa data? Eu fiz vídeos recentemente no canal sobre isso, inclusive, usando o meu exemplo, que é o que eu posso fazer, usar o meu exemplo e trazer para você, contar a minha história para você. Então tenha foco. Você pode ter mais de uma meta, sem problema nenhum, mas saiba quais são e vá atrás delas. O erro número 6 é um dos que eu mais comento aqui no canal. Não pensar a longo prazo. A gente fica muito atrelado a um momento, que é importante, claro. Por exemplo, agora nós temos uma Selic alta, 14,25%. Mas há um tempinho atrás nós estávamos em 10,5%, 10,25%. Ou seja, 4 pontos percentuais a menos do que nós estamos hoje. Estamos com uma Selic igualmente do ano de 2016, por exemplo. Então, o mercado ele é cíclico, ou seja, organizar a sua estratégia a longo prazo é o melhor caminho, isso é indiscutível, pessoal, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Pensar no curto prazo até pode trazer alguns benefícios, até pode trazer alguns resultados, mas os resultados sólidos, os grandes resultados, eles vêm do acúmulo do longo prazo. Então, pense em longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ah, Moacir, mas eu quero me aposentar em 10 anos, eu tenho 50 anos de idade e quero me aposentar com 60. Tudo bem, então você precisa ser mais agressivo nos seus aportes, ter uma estratégia muito bem direcionada, lembra do erro número 5, para você chegar nesse valor que você quer ali com 10 anos. Agora, para quem tem 18, 20, 25 anos, pessoal, poxa, você tem aí 30 anos, 40 anos tranquilamente para investir. Então calma, faça as coisas com bastante tranquilidade, que eu tenho certeza que você vai chegar no seu objetivo. Esses erros, eles assombram, né, a vida do investidor. A minha eu posso te garantir, a sua eu quero que você deixe no comentário. E eu sei que uma das maiores preocupações de quem investe é não saber se está fazendo as escolhas certas, se está perdendo oportunidades no mercado, ou, por exemplo, se não está se apegando demais em algum ativo. E é por isso, como eu te falei no começo do vídeo, que eu tenho uma novidade para você. Fechamos uma parceria exclusiva com uma consultoria de investimentos para te oferecer uma análise personalizada e, de forma gratuita para a sua carteira de investimentos. Que tal, hein? E não é somente uma análise assim, generalista, de qualquer forma. Não, é uma conversa exclusiva, pensada nos seus objetivos e no seu perfil de investidor. Para você que está começando agora e está com muitas dúvidas, ou para você que já é experiente e quer aquela revisão na carteira, essa é a sua oportunidade, uma oportunidade valiosa, hein? Para aproveitar essa exclusividade, esse presente aqui do canal, é só você acessar o link que está na descrição desse vídeo. Vou deixar também no comentário fixado, ou se você preferir, escaneie o QR Code que está aparecendo aí na tela, preencha seus dados, são algumas perguntinhas, é rapidinho, em 2 minutos você preenche o formulário e um especialista da nossa consultoria vai entrar em contato com você. Eu tenho certeza que essa conversa vai mudar a forma como você enxerga os seus investimentos, para que você não cometa mais esses erros que eu apresentei aqui no vídeo e também outros que possam aparecer aí na sua jornada como investidor. Deixa para mim aqui nos comentários quais erros que você já cometeu na sua jornada e acesse o link na descrição ou o QR Code para você ter esse papo com os nossos consultores. Beleza, Ninja? Muito obrigado pela sua atenção. Sucesso sempre na sua jornada. Tchau!